Olá, dando prosseguimento então às micoses de importância clínica, neste vídeo falaremos sobre as micoses subcutâneas. Bom, as micoses subcutâneas são micoses mais graves do que as micoses cutâneas, mesmo quando a pele é rompida. Os fungos cutâneos não parecem provocar lesões graves, ou seja, os fungos que causam micoses cutâneas não são os mesmos que causam a micose subcutânea, ou seja, as micoses subcutâneas não são quadros de agravamento das micoses cutâneas. São realmente doenças causadas por infecções com outros tipos de fungos. Então, as micoses subcutâneas, normalmente, elas são causadas por fungos que habitam o solo, especialmente regiões de vegetação em decomposição. Por exemplo, floresta amazônica, mata atlântica. E são fungos que podem, então, penetrar a pele através de pequenas aberturas, de lesões, que possibilitam o acesso desse fungo para a região subepidérmica. A pessoa, por exemplo, faz uma caminhada na Mata Atlântica e acaba ferindo a região dos pés. Isso pode acabar gerando uma micose subcutânea. A pessoa vai fazer algum movimento que vai mexer com a terra lá na floresta amazônica e acaba machucando a mão. Isso pode gerar uma micose subcutânea. Então, a doença mais comum em termos de micose subcutânea, somente aqui para o Brasil, é a esporotricose, que é uma doença causada pelo fungo Sporotrix schenck, que é um fungo dimórfico, e é uma doença que acontece, em grande parte das vezes, entre jardineiros ou pessoas que trabalham diretamente com o solo, principalmente o solo muito úmido. A infecção frequentemente forma uma pequena úlcera nas mãos, e o fungo depois vai invadir o sistema linfático e vai se proliferando pelos linfonodos da região. Então é uma condição raramente fatal. O tratamento, ele é um tratamento bastante efetivo e é feito a partir da ingestão de solução diluída de iodeto de potássio. Então aqui a gente tem uma esporotricose linfocutânea na região da perna. Possivelmente esse paciente teve uma lesão no pé, no tornozelo, não tratou e a lesão foi proliferando. E essa proliferação, ela acontece nos vasos linfáticos, por isso chamado de esporotricose linfocutânea. Então, a esporotricose em nós, aqui no Brasil, né, especificamente, é conhecida como doença do jardineiro. É uma doença causada por fungos do gênero Sporotrix, presentes no solo, vegetais em decomposição, espinhos e farpas de madeira. A transmissão ocorre pelo contato com o fungo na pele, através de traumas, por exemplo, com espinhos, farpas, etc. E também pode ser feita a transmissão desse fungo por mordedura ou arranhadura de gatos, já que o gato, pelo seu próprio hábito de vida, após ele defecar, ele acaba cavando a terra para tampar as fezes. As unhas dos gatos que não são domésticos, né, que têm acesso à rua, as unhas deles são ricas nesse fungo, exatamente pelo contato com a terra. E esse fungo, esse gato, se arranhar ou morder, pode acabar gerando a esporotricose. Nesse sentido, ela é uma doença que não é grave quando ela é diagnosticada e tratada adequadamente. Então, a gente consegue controlar muito bem e ter a cura. Só que se o paciente prolongar demais esse tratamento, a chance do fungo acabar invadindo o tecido sanguíneo e gerar uma fungemia é muito grande. Então, aparecem nódulos, como está na imagem aí no tornozelo, no punho, nódulos que demoram a cicatrizar. Esses nódulos são associados à mordedura ou arranhadura de gatos ou feridas com espinhos, farpas de manuseio com a terra. Quando tiver essa apresentação, é necessário procurar um médico, a unidade básica de saúde. Então, o Sporotrix basiliensis é o fungo que causa a esporotricose, é altamente virulento e tem grandes epidemias no Brasil, principalmente relacionado ali ao manuseio de gatos ou terra. A transmissão ocorre principalmente por meio de gatos de rua. A pessoa vai fazer um carinho no gato de rua, não conhece, o gato acaba arranhando, mordendo, e esse gato vai ter o fungo na sua unha e acaba gerando uma infecção. A esporotricose globosa, ela já é mais comum na Ásia,
a Sporotrix lorei é uma doença rara, é mais comum na África do Sul, Índia ou Itália. E aqui eu trago uma notícia do ano passado, onde somente no estado do Amazonas foi confirmado 336 casos de esporotricose e nos 4 primeiros meses, indicando que em algumas regiões do Brasil realmente é uma doença bastante epidêmica. Então, dentre as micoses subcutâneas, a infecção por Sporotrix é uma infecção normalmente crônica, caracterizada por lesões nodulares e ulcerativas, que se desenvolvem ao longo dos vasos linfáticos, que são vasos que drenam o local inflamatório primário de inoculação e acabam levando o fungo para outros linfonodos. A temperatura ambiente do Sporotrix tem uma aparência de fungo filamentoso e a 37 graus, principalmente nos tecidos, tem a aparência de levedura pleomórfica. Então, nós temos aí a representação de uma forma linfocutânea, em que o paciente teve uma lesão inicial, possivelmente na região aqui do dedo, né, na região da falange, e essa infecção foi se prolongando pelos vasos linfáticos, gerando então a forma linfocutânea. E, observado ao microscópio, nós temos aí a fase filamentosa do Sporotrix schenck. A micose subcutânea, a esporotricose, então, o principal agente é o Sporotrix schenck. No Brasil, nós temos o Sporotrix brasiliensis. A morfologia típica no tecido são leveduras pleomórficas, esféricas a ovais. Ele gera, então, reação habitual no hospedeiro, chamado fenômeno de Splendori Opli, suporativo granulomatoso misto envolvendo fungo. Na morfologia, os fungos do complexo Sporotrix são termodimórficos. Microscopicamente, germa ali a forma filamentosa em hifas estreitas e alinas septadas, que produzem conídeos ovais abundantes. A forma de levedura vai ter formação de células esféricas, ovais ou alongadas. A fase tecidual do Sporotrix, a levedura raramente são vistas ao exame histopatológico do tecido. Então, aqui a gente tem a biópsia pulmonar, onde foi observado uma esporotricose disseminada, e aí nós temos 2 imagens de leveduras do fungo Sporotrix. Então, a esporotricose, normalmente, ela é esporádica, ela é comum em locais de climas quentes e úmidos. As principais áreas endêmicas, além aqui da América do Sul, né, nós temos o Japão e a América do Norte. Na América do Sul, destaca-se México, Brasil, Uruguai, no caso, México na América do Norte, na América do Sul, Brasil, Uruguai, Peru e Colômbia. Os surtos da infecção são relacionados mais a trabalho florestal, mineração e jardinagem. A infecção clássica é associada à inoculação traumática através de um manuseio do solo ou vegetal ou matéria orgânica contaminada. A transmissão também, como eu falei, pode ser por gatos, né? Transmissão zoonótica. E também outro tipo de animal que pode transmitir o fungo são tatus. Então, para pessoas que fazem a caça de tatus, esse fungo pode ser transmitido por tatus. Os Sporotrix brasiliensis, principal meio de transmissão deles são as mordeduras ou arranhaduras de gatos da rua. Então, são hospedeiros primários desse fungo. Caso você tenha gato em casa, não deixe ele ter livre acesso à rua. Porque se ele tiver livre acesso à rua, ele pode acabar se infectando com esse fungo, que para ele não causa nada, mas aí ele vai acabar brincando com você, arranhando, mordendo e transmitindo o fungo para o ser humano. A forma clínica da doença é a forma linfangíntica, que é essa proliferação através dos vasos linfáticos e dos linfonodos. É a forma de apresentação clássica após um trauma local em uma extremidade. O local inicial da infecção aparece como um pequeno nódulo, que pode se ulcerar e prolifera pelos nódulos linfáticos secundários cerca de 2 semanas após. Clinicamente, essas lesões parecem nodulares, verrucosas ou ulcerosas, podendo se assemelhar a um processo maligno, sendo necessário, então, um diagnóstico diferencial. O diagnóstico definitivo requer, então, cultura de pus ou tecido infectado. O Sporotrix cresce bem entre 2 a 5 dias e ele cresce em uma variedade de meios micológicos e apresenta um aspecto de levedura com brotamento a 35 graus e um fungo filamentoso a 25 graus. A confirmação laboratorial é feita através do crescimento miceliano para a forma de levedura por subcultura a 37 graus. E também pode ser feito o teste de exoantígeno, um teste feito através de técnicas imunológicas. Nos tecidos, o Sporotrix apresenta um microorganismo com uma levedura pleomórfica, com brotamento.
Raramente a gente consegue observar essa forma em lesões humanas. Pode-se observar também o fenômeno de Splendor-Opple, que é um fenômeno de reação eosinofílica ao redor das células leveduriformes. Aí nós temos a formação de corpos asteroides nos esperotricose e o fenômeno de Splendor-Opple, com hematoxilina e eosina. O tratamento clássico é a utilização de uma solução de iodeto de potássio oral em solução saturada. É um tratamento bastante eficaz e de baixo custo. É necessário que seja administrado diariamente durante 3 a 4 semanas. É um medicamento que tem efeitos adversos leves, como náusea e aumento da glândula salivar, ou seja, fácil de tratar. Além disso, pode ser usado também o antifúngico itraconazol, que é um antifúngico seguro, efetivo e em doses baixas é o tratamento de escolha atual. Os pacientes que não respondem a esse tratamento clássico, pode ser usado dose mais elevada do itraconazol, terbinafina ou iodeto de potássio. O fluconazol ele é utilizado em casos que o paciente não tolera os outros agentes. Então, não tem tanta resposta como os anteriores. É mais usado em paciente que não teve resposta ou que não tolerou os antifúngicos anteriores. E o paciente pode ter uma remissão espontânea, porém é muito rara, né? Mas pode ter. Então, resumindo, a esporotricose, ela é uma doença causada a partir de uma lesão inicial, com feridas, pelo manuseio de terras em matas, jardins, etc. Ou também por uma lesão causada por erradura ou mordedura de gato. A forma clássica é a forma linfocutânea. Também pode causar formas disseminadas mais graves. A transmissão, como mencionei, é por inoculação, seja ela traumática por espinhos ou por erradura ou mordedura de gato. O agente etiológico principal é o Sporotrix schenck. Por ser transmitido por gato, ele é uma zoonose emergente. E aqui nós temos outras micoses subcutâneas, porém para nós, no Brasil, destaca-se principalmente a esporotricose. As demais doenças fúngicas subcutâneas não serão discutidas aqui nesse material. Então aqui tem algum caso clínico 1 sobre uma acadêmica de farmácia, que ela tem o seu cachorrinho, uma pipoca, e ela comprou a pipoca de um criador de quintal. A Sofia começou a dar beijinhos na pipoca e acabou tendo ali uma lesão após algumas semanas. Então foi uma dermatofitose causada por transmissão com animal. Aí tem o caso clínico, né, que foi a causa provável, como você faria o diagnóstico, como se traria essa infecção e que transmitia a condição. Fica a dica que esse caso clínico 1 pode ser utilizado ali na elaboração de questões para a prova. Caso clínico 2 já é de uma pessoa que faz uma trilha na Costa Rica. Para quem não sabe, Costa Rica é um país na América Central, um país tropical também. E acaba por conta dessa trilha, ela teve ali depois de 6 meses uma alteração e algumas lesões. Aí, qual o diagnóstico? No caso, é a esporotricose, quais os tipos de fungos que podem causar, como que a gente faz o diagnóstico e quais são as opções terapêuticas e a probabilidade de sucesso. No mais, a gente termina aqui, então, o módulo de micoses de importância clínica, micoses superficiais, cutâneas e subcutâneas. E em outro vídeo a gente fala sobre as micoses sistêmicas, oportunísticas e as endêmicas. Fique com Deus, bons estudos, até breve, tchau, tchau.